Quem pensa enriquece. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. Continuação. Uma aula de 50 centavos sobre persistência. Pouco tempo depois de Derby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duros, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde ele ajudava seu tio a moer trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente. Uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela. O que você quer? A criança respondeu mansamente. Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela. Não vou mandar nada, respondeu o tio. Vai já para casa. Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, ele disse, já falei para ir para casa. Vá, ou vá apanhar. Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção àquela criança. Derby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde a criança estava, ela deu um rápido passo para frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões. Minha mãe vai ter esses 50 centavos. O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou meio dólar e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio se sentou sobre uma caixa e olhou pela janela para o espaço por mais de 10 minutos. Ele estava pensando admirado na chicotada que ele havia acabado de levar. Derby também estava pensando, aquela era a primeira vez que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer seu tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder aquela criança usou que fez dela a senhora da situação? Essas perguntas passavam pela cabeça de Derby, mas ele só encontrou as respostas anos mais tarde quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência em comum me foi contada no mesmo velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali no moinho mofado e Derby repetiu a história e concluiu com uma pergunta. O que acha disso? Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente meu tio? A resposta para essa pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. A resposta é plena e completa, contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou ocidentalmente. Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode vislumbrar o poder neste capítulo, ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única ou pode vir como um plano completo ou um objetivo. Pode até fazer você voltar às suas experiências passadas de fracasso ou de derrota, e assim pode trazer à superfície alguma lição com a qual você pode recuperar tudo que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Derby o poder usado involuntariamente pela criança, ele fez mentalmente seus anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido em grande parte à lição que ele havia aprendido com a criança. Derby assinalou, toda vez que um cliente tentava me dispensar sem comprar a pólice, eu via aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando, desafiadores, e dizia a mim mesmo, tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois das pessoas terem me dito não. Ele também lembrou do engano de ter parado apenas a 1 metro do ouro, mas disse, aquela experiência foi uma bênção disfarçada, ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja. E essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Derby foram comuns e simples, mas continham a resposta para seu destino na vida. Ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências porque as analisou e encontrou a lição que ensinavam. Mas se você não vira os eventos de sua vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem, que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar? Onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? É exatamente por isso que esse livro foi escrito, para responder a essas perguntas. Para transmitir minha resposta, construí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Ler esses princípios pode ser o catalisador que vai fazer a sua resposta surgir repentinamente, como uma ideia, plano ou objetivo. Uma ideia sólida é tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Esses 13 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias.